Pessoas com depressão profunda estão em situação de extrema vulnerabilidade. O cérebro está sendo fritado pela doença e a pessoa não consegue pensar direito. Logo, elas devem ser assistidas para evitar que elas sejam expostas a situações que podem causar gatilho. Só que o problema é quando esse gatilho vem de alguém que se ama e que jamais se desconfiaria que pudesse fazer algo de mal. Eu sofria de depressão e fobia social. E meio que já era esperado por causa que o menino cresceu numa casa violenta. E cresceu assistindo os pais dele brigando em brigas violentas. Tanto que a mãe chegou a ser presa em 2011 por agressão contra o pai durante uma briga. Ela não chegou a ser condenada por nada, só que isso ficou registrado. E uma das coisas que ficou registrado é que o pai disse que vivia apanhando na frente dos próprios filhos. Ele pediu medida de proteção contra a mulher e os dois entraram em processo de divórcio. O pai também não era nenhum santo. Ele espancava o Roy, tanto que menos de 5 meses antes da morte dele, o Roy denunciou o pai para a polícia que ele tinha sido espancado porque o pai queria comida agora e ele falou que ia cozinhar depois. Aí o pai decidiu simplesmente ir lá espancar o menino até ele perder o ar. Além dele ser xingado, sofrer abuso verbal de outros parentes, de um avô e de um tio. Meio que o menino era pisado por todo mundo dentro de casa, ou eram os pais tentando se matar, ou eram os familiares pisando nele por qualquer coisa. Ele tinha fobia social, ele não conseguia ficar em paz dentro da sala de aula. Ele tinha crises e mesmo assim ele é obrigado a ir. Ele chegou a dizer para os pais que ele não queria ir para a escola, que ele não estava se sentindo bem. Só que em 2012 ele passou a tomar antidepressivos e um deles tem estudos comprovando que aumenta a taxa de suicídio entre adolescentes. Em outubro de 2012 foi a primeira tentativa registrada de suicídio dele. Conseguiram salvar ele porque ele disse um grupo que ia se matar e alguém chamou a polícia e salvou ele a tempo. Só que foram registradas 4 tentativas de suicídio até a final, só que só registrada. A ideia de que ele tentou bem mais vezes, só que ninguém ficou sabendo. Ligam isso ao fato dele ter começado a tomar remédio, só que isso meio que tem coincidência com a questão do divórcio dos pais, que a briga tava muito feia. Diziam os pais que não sabiam direito da situação dele, que ele não tava tão mal assim. A pessoa que sabia disso, a namorada dele, a confidente dele, a pessoa que desabafava, era a Michelle. Os dois ficavam conversando por horas, por dia, e se ficavam desabafando sobre as dores de sofrer a depressão. O relacionamento dos dois é meio estranho. Era praticamente online, eles se viram pessoalmente pouquíssimas vezes, tanto que não existe fotos dos dois juntos. Então, assim, sobre o relacionamento deles, a gente tem como acompanhar como foi, porque ficou registrada todas as conversas que eles tiveram nesses anos. Ficou registrado com o Roy, ela se sentindo mal, e aí meio que um vai e vem emocional dele, não só em questão de temperamento, mas a personalidade dele meio que mudava. Uma hora ele era um amor com a Michelle, outra hora ele ficava meio arisco. Meio, sabe, agoniante ver, por causa que ele mandava mensagem pra ela dizendo que eu não aguento mais agora eu vou me matar. E aí ela entrava em desespero, começava a mandar um monte de mensagem, não faz isso, eu te amo. E aí ele sumia e deixava ela lá ficar horas e horas mandando mensagem perguntando você tá bem, você tá bem. Até que ele voltava, meio, sei lá, meio estúpido com ela. Tudo que acontecia com ele ia desabafar com a Michelle. Então meio que toda a violência que ele sofria, ele acabava passando pra Michelle. E ela meio que começou a absorver. O problema da Michelle, ela também estava doente. Ela sofria de ansiedade, depressão também. Isso desde pequena. Aí ela passou a se cortar de forma compulsiva. Aos 11 anos de idade, ela desenvolveu anorexia. Ela chegava a pesar em torno de 38 quilos. E aí o corpo dela começou a apresentar problemas de saúde por causa da anorexia. E um deles é na circulação. Ela meio que era tontinha. A coisa piorou quando ela perdeu um parente. E aí ela começou a também ter um histórico de tentativa de suicídio. Aos 14 anos de idade ela começou o tratamento psiquiátrico. E aí ela começou a tomar remédio em dose maior do que para um adulto. E essa dose começou a piorar os problemas de saúde dela. Como eu disse, ela tinha problema de circulação, piorou. E ela ficou mais tontinha ainda. Aí você pergunta, por que o médico tá enfiando remédio nessa menina em umas doses tão altas? E a resposta
é porque ele queria fazer com que ela ganhasse peso. Então ele começou a enfiar remédio nela lá. O problema é que, de fato, ela ganhou peso. Só que essa ganhada de peso fez ela desenvolver bulimia. Ela estava sendo exposta horas e horas por dia, conversas com um menino depressivo que tinha um comportamento autodestrutivo, de ficar falando sobre se matar, sobre odiar a vida, sobre se odiar. Meio que era uma menina que estava precisando de ajuda, estava precisando de acompanhamento médico e, na verdade, ela estava meio que solta, sendo exposta a coisa tóxica. Então esse comportamento autodestrutivo dele começou a dar gatilho pros comportamentos autodestrutivos dela, até que esse comportamento virou destrutivo. E eu não sei se eu preciso entrar em detalhe, porque é uma história famosa, eu acho que todo mundo aqui conhece ela. Então eu vou só resumir, eu tô resumindo. O dia anterior da morte de Roy, ele passou o dia bem, ele levou as irmãs pra tomar sorvete, passeou com a mãe, parecia que tá tudo bem. E aí de repente ele desapareceu. O corpo dele foi encontrado no dia seguinte, morto. Acho que vocês conhecem essa história, né? E aí descobriram que ele foi uma tentativa de suicídio por inalar fumaça de carro. Só que dessa vez ele conseguiu. A família entrou em desespero e um começou a culpar o outro. Começaram uma briga de novo lá. E a Michelle também entrou em desespero, também fingiu surpresa. Ela foi pro funeral dele, fez maior drama. Aí ela chegou a pedir a cinza, um pouco da cinza dele, pra poder levar com ela. Depois pediu pra entrar no quarto dele, pra lá, tipo, pegar uma das coisas dele, que ela quisesse ali pra levar com ela, pra levar de recordação. Talvez ela estivesse procurando o celular dele. E ela meio que não deixava eles em paz, ela vivia mandando um e-mail e mensagem pra eles, dizendo que, nossa, eu lutei tanto pra manter o Roy vivo. Eu nunca fiz tanto quanto eu fiz por ele, sabe? Tipo, eu nunca lutei tanto pela vida de alguém como eu lutei pelo dele. E ainda assim, dizia sentir que não fez o suficiente. E continuou mandando mensagens pro Roy. Mesmo ele, sabe, depois de morrer, ainda continuou mandando mensagem pra eles como se ele estivesse vivo. Ela fez um monte de postagem na internet, diariamente, dizendo que sentia a falta dele, que ele era a pessoa mais importante pra ela. Aí ela fez um evento, ela chegou a fazer um evento de caridade em homenagem a ele. E o povo começou a ficar desconfiado desse comportamento tão bom dela. Até que, fuçando o celular dele, descobriu que aquela menina que dizia que faria tudo por ele, que morreria por ele, na verdade, tava mandando um monte de mensagem pra ele, dizendo pra ele se matar, tipo, dando ideias, sabe? Beba alvejante, atire na própria cabeça, se jogue de um prédio. Aí descobriram que esses dias, os dias antes da morte dele, ela tava conversando com ele e ela que tava dando a ideia da situação. Ela foi a última pessoa que ele conversou esse tempo todo. Meio que ela sabia que ele tava tentando suicídio. E ela tava incentivando que isso estivesse acontecendo. E aí ele se arrependendo, dizendo que tava se sentindo mal pela família que deixava pra trás. E ela respondendo que não, tudo bem, eu cuido deles pra você. Aí no meio de tudo ela dormiu. E aí ela acordou. E aí mandou mensagem pra ele perguntando se ele tava bem, se ele tinha conseguido. E aí ela mandou mensagem dizendo que desejava que ele não tivesse acontecido, desejava que tudo isso teria sido uma piada. Então ela mandou mensagem para as amigas dizendo que era culpada pela morte dele, que foi ela que fez isso, sabe? Ela confessou para uma amiga. Quando ela tava triste com a amiga, dizendo que tava se sentindo mal pela morte dele, que ela sabia que a culpa era dela, ela tava agindo com a família, com surpresa. Tipo, como se todo mundo conhece essa parte, né? O que eu quero trazer é a outra parte. De acordo com o médico, o que aconteceu, a culpa de tudo isso não foi dela, mas sim os remédios que ela estava tomando e a influência negativa que o próprio Roy estava dando na vida dela. Esse médico acompanhou ela, viu ela de perto, diz ele que antidepressivo pode meio que intoxicar o cérebro de adolescente, já que o cérebro está em formação, fazendo com que o comportamento deles fique meio instável. Que a Michelle, ela tava meio que viajada, que ela meio que perdeu o contato com a realidade e começou a acreditar que ela deveria ajudar ele a ir pro céu. Por causa que ela meio que perdeu a esperança de ajudar ele a se manter na Terra. Porque ela meio que não aguentava mais ver a dor dele. Todo santo dia, dele dizendo que vai se matar, isso e aquilo. Como eu disse, ela acreditava nessas coisas por causa que o Roy tava dando essa ideia diariamente. Tanto, não só as mensagens, ele tem até uma carta de despedida que ele escreveu pra ela, que nada poderia impedir ele de terminar com a própria vida.
que ele deveria mesmo fazer isso. Não só isso, mas ele também dava ideia de que ela deveria se matar junto com ele, dizendo que os dois deveriam ser Romeu e Julieta. Ele disse isso, dessa ideia do Romeu e Julieta, 11 dias antes de se matar, e que os dois poderiam ter contato depois da morte, sabe? Continuar se conversando no mundo dos mortos. Só que ela se negava a fazer parte disso. E aí ele ficava mandando umas fotos muito gore, tipo, ele mandava foto de corda, foto de arma, mandava as milhares de plano que ele tinha pra se matar. Ele começou a dizer que viu o diabo no hospital uma vez que ele tentou se matar, e depois começou a sonhar com o diabo o tempo todo, que o diabo tava indo atrás dele. Ele não conseguia dormir, ele não tava em paz, ele tava viajando também. O médico diz que isso é o efeito dos remédios na cabeça dele. Então a Michelle ficou anos ouvindo isso, anos sendo exposta a isso. E isso causava crise nela. E aí, de repente, um dia ela meio que mudou de ideia e começou a ajudar ele. Ela disse que não acreditava que a terapia estava dando efeito nele, que chegou até a chamar ele para ir se internar junto com ela. Só que ele negou, e ele dizia pra ela que não acreditava que poderia ser salvo. Então ela começou a sentir culpa, sentiu que a culpa de ele estar nessa situação é dela e que ela deveria ajudar ele. Só que agora ela deveria ajudar ele a fugir das crises morrendo. E essa seria a justificativa pra ter feito o que ela fez. Aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, mas tem um crime de indução ao suicídio. Só que no estado que ela vive não tem isso como crime. E aí ela meio que foi condenada por homicídio. O advogado tentou recorrer, dizendo que condená-la por homicídio seria um ataque contra a liberdade de expressão, que as mensagens estavam dentro da liberdade de expressão, e de que o Roy agiu por conta própria, de que ela não estava lá, não foi ela que fez isso. Mas você não tem como quebrar o nexo de que se ela não tivesse dito pra ele se matar, ele não teria morrido, não naquele dia. Aquilo que aconteceu tem mão dela ali, não tem como tirar ela daqui. Ela poderia ter pegado até 20 anos, só que ela só pegou 15 meses. Então meio que ela fugiu de uma condenação pior. Se vocês acompanharam o caso pela mídia, vocês sabem que não deram espaço para uma discussão se ela realmente tinha culpa, se ela estava em si, se ela estava viajando, sabe? Se ela realmente queria aquilo. Ou se ela realmente tinha planejado ou tal. Que eu achei estranho ela querer entrar no quarto dele pra fuçar as coisas dele. Tipo, pra mim, ela tava procurando o celular dele pra tentar apagar as mensagens. O que aconteceu, ao meu ver, é que a família meio que ficou com raiva dela e jogou toda a culpa nela. A Lynn, a mãe do Roy, chegou a entrar no processo contra a menina, pedindo 4 milhões de reais. Não sei onde que a Michelle ia tirar esse dinheiro, porque ela foi presa. A família tentou descrever o Roy como um menino feliz, como um menino que estava tentando lutar pela vida dele, que queria viver. Tanto que postaram um vídeo dele lá, um vídeo que ele tinha de diário, contando que queria viver. Disseram que ele se formou com as melhores notas, que ele estava super animado pra vida, ele estava fazendo parte do negócio da família, que tudo parecia que estava muito bem. E que de repente isso aconteceu, tipo a surpresa. Meio que o menino ter se matado várias vezes, desapareceu isso. Eles meio que ignoram isso. Dizem eles que não sabiam, que eles não tinham consciência da situação. Aí eles jogam a responsabilidade pra Michelle, dizendo que como ele desabafar com a Michelle, a responsabilidade sobre o problema dele era da Michelle, não dos pais. Ninguém da família dele foi se responsabilizar para um menino menor de idade que, como eu disse, tentou se matar várias vezes, ia direto pro hospital lá, que tinha delírio, que era depressivo, que via a família tentando se matar e depois ia lá e batia, pisava nele todo dia. Ninguém se responsabilizou por isso, só jogou a culpa na Michelle, como se ela fizesse tudo ter acontecido. No máximo dizia, ele tava meio depressivo porque os pais estavam se divorciando. Os pais não estavam apenas se divorciando, os pais estavam literalmente tentando um matar o outro. E o menino assistiu isso desde pequeno. Quando você questiona eles, bota eles na parede, falando sobre isso ser fato, tanto que tem registro na polícia aí eles começam a dizer que isso não tem nenhum peso na decisão do Roy. De que, sabe, eles meio que desabilitam. Esqueci a palavra, eles fala que não tem nada a ver, que a culpa é toda da Michelle, que ela que fez isso acontecer. É óbvio que ela tem culpa no cartório,
Por causa que naquele dia, como eu disse, não tem como quebrar esse nexo. Naquele dia, se ela não tivesse dito pra ele, volta pro carro e termina isso, ele estaria vivo no dia seguinte. É lógico que pela situação dele, ia ter outro dia, é uma luta que ele tava passando. Todo santo dia ele tinha pensamentos assim. Só que eu achei muito covarde eles ignorarem, tentar, tipo, apagar da mídia de que o Roy tava sofrendo abuso há anos, que ele tava muito mal. E a culpa disso era da família. Que enquanto a família tava pisando nele, a Michelle tava do lado dele, tava lá dando apoio emocional pra ele. Ele tava há anos tentando se matar. E quem tava do lado dele, quem tava fazendo toda a merda acontecer era a família. E de repente a família meio que, isso nunca aconteceu. Aí a acusação criou um cenário, uma narrativa de que a Michelle fez aquilo porque ela queria compaixão. Se vocês leram, né, os noticiários sobre isso, eles que criaram essa teoria de que ela fez o Roy se matar pra conseguir compaixão dos amigos, pra ser a namorada em luto. Foram eles que criaram isso. Quando se expunhava fatos sobre a Michelle, que a Michelle também era depressiva, tanto que uma vez ela se cortou tanto que o sangue não parava de jorrar, de que tudo estava acontecendo por influência negativa do Roy na vida dela. Ele simplesmente gira isso e diz que tudo o que ela diz é mentira, de que ela é uma falsa, de que ela é uma manipuladora, de que ela é uma psicopata. Sendo que os amigos e as pessoas que viviam em volta dela sabiam disso, sabiam que a menina tava praticamente morrendo ali. Só que a sensação que dá é que parece que é um alívio pra família. Pra família que vivia se agredindo, que vivia culpando um ou outro pelos problemas. E aí aparece a Michelle e de repente eles têm alguém pra jogar a culpa por tudo e fingir que nada aconteceu, de que eles foram os pais maravilhosos. Tipo, o pai do Roy dizendo que quando ele tentou fugir dessa acusação de que ele batia no filho, dizendo que ele fez o que deveria fazer pra controlar o próprio filho, independente de qualquer coisa, se a família fosse perfeita, isso ainda é responsabilidade deles, por causa que era um menino menor de idade, como eu disse, que tava sofrendo, que eles sabiam disso porque o menino já tinha tentado se matar mais de uma vez. Eles sabiam disso. Tipo, é responsabilidade sua, como pai e mãe de uma criança menor de idade, é cuidar dela. Se você sabe que ela tá doente, você cuida dela, você não deixa ela se expor. Tipo, eles deveriam ficar lá intervindo, ver o que ele tá mexendo, ver se alguma coisa tá dando gatilho nele, não deixar ele solto lá. Ir lá conversar com ele, evitar que a família brigasse pra dar gatilho nele. Teve irresponsabilidade não só da parte dos pais dele, como dos pais da Michelle também. A mãe da Michelle disse que também não tinha conhecimento que ela se cortava, que ela tava tão mal assim. Tipo, onde é que estão esses pais? As crianças hoje em dia são expostas à internet, tipo, sem ninguém por perto. Elas conversam com gente estranha, são expostas a situações, a vídeo, essas coisas. E os pais, quando ficam sabendo meio que tarde demais, vocês sabem disso. E aí, quando isso acontece, quando eles ficam sabendo, eles meio que culpam a internet como se fosse responsabilidade da internet cuidar dos filhos deles. Aí eles querem controlar a internet, controlar quem cria conteúdo. Quem cria conteúdo não pra criança, parem de criar conteúdo, pra não deixar livre na internet pra eles encontrar, do que fazer papel de pai e mãe, ir lá e cuidar da criança, sabe? Evitar que ela fique aí solta. Você não deixa essa criança solta solta na rua. Porque você sabe que a rua é perigosa, a internet também é perigosa. Porque tudo que você quiser encontrar, você encontra. Imagina se os pais tivessem intervido, imagina se os pais tivessem mudado, tivessem tirado ele daquela casa. Ele poderia estar vivo, ele poderia estar bem, não importava se o que a pessoa dissesse pra ele, não ia afetar ele. Afeta ele porque não tava bem, porque a saúde dele tava mal. E se a saúde dele tava mal, tem um motivo, a gente sabe por quê. Se o menino fosse saudável, se o menino estivesse bem, podia vir qualquer pessoa do mundo falasse pra ele se matar, pra ele fazer uma coisa, ele não ia fazer isso, porque ele estaria bem. Mas ele tava uma pessoa vulnerável. E por que ele tava uma pessoa vulnerável? Por causa da família. Então é isso, tipo, a Michelle tem que ser sim processada. Só que eu acho que foi injusto, acho que jogou muito peso pra cima das costas de uma menina que também não tava bem, que também tava numa situação assim, que a gente não sabe se talvez um dia ela se mate também. Poderia ter sido ela, a pessoa, que cometeu suicídio, por causa do Roy dizendo aquelas merda pra ela. Na verdade, poderia ter sido qualquer um na situação que ele tava e em que ela também tava. Sem apoio.
exposta à negatividade, qualquer criança entra em crise, qualquer criança começa a ter esse tipo de pensamento, porque é uma resposta normal do ser humano. Não é porque a pessoa é fraca ou porque a pessoa... Não é isso. É o ambiente, é a situação. E é responsabilidade dos pais cuidar disso para evitar que isso aconteça. Mas enfim, não adianta falar.